O punk não nasceu do nada. Ele foi forjado no underground em um pequeno clube sujo de Nova York, o CBGB. Mas o que realmente acontecia lá dentro? Como um bar decadente se tornou o berço de um dos maiores movimentos culturais da história. E será que há segredos ocultos por trás da ascensão do punk e de suas bandas mais icônicas? Hoje vamos mergulhar no CBGB, o clube que moldou a rebeldia sonora e cultural do punk rock e os mistérios que ficaram esquecidos ao longo do tempo. O CBGB foi fundado em 1973 por Hilly Crystal, um empresário que queria criar um bar dedicado a country, bluegrass e blues. Por isso, o nome CBGB Ion Fug, Country, Bluegrass, Blues e outra música para Uplifting Gormandizers. Mas o que começou como um clube de música tradicional, logo se transformou em algo muito maior. Um refúgio para artistas sem espaço na grande indústria musical. Em poucos anos, bandas independentes começaram a ocupar o palco, trazendo um som mais cru, agressivo e autêntico. Esse som logo seria conhecido como punk rock. O CBGB se tornou o ponto de encontro de uma geração descontente com a música mainstream. Entre os primeiros artistas que tocaram no clube estavam Patti Smith, Television, Blondie e Ramones. O que fez o punk crescer ali? Ninguém precisava saber tocar bem um instrumento. O que importava era a atitude e a mensagem. O movimento se consolidou com músicas curtas, letras diretas e uma estética suja e provocadora. O punk no CBGB se tornou uma rejeição ao rock progressivo e ao mainstream, provando que qualquer um poderia fazer música. Mas o CBGB não era apenas um bar. Havia uma energia diferente naquele lugar. Alguns músicos afirmam que o clube parecia ter vida própria, como se sugasse a energia dos artistas. Há relatos de sensações estranhas, vozes sussurrantes e aparições inexplicáveis nos corredores escuros do CBGB. Algumas histórias contam que o CBGB era mais do que um simples clube de música. Ele era um ponto de encontro para mentes inquietas, um local onde a rebeldia e a contestação ganhavam voz. O punk, diferentemente de outros estilos musicais, era mais do que apenas música, era uma ideologia, um estilo de vida. As paredes do CBGB testemunharam não apenas shows históricos, mas também momentos de pura intensidade emocional e caos organizado. O local se tornou um laboratório de expressão artística bruta, onde cada nota tocada reverberava como um grito de resistência. E o punk não era apenas sobre música, ele também se manifestava no visual. Foi nesse ambiente que um dos ícones da moda punk surgiu de forma inesperada. John Holmstrom, um jovem artista gráfico e funcionário do CBGB, começou a frequentar o clube e a desenvolver um estilo próprio. Inspirado pela cena caótica e pela necessidade de roupas resistentes para aguentar o ambiente hostil das ruas e dos clubes, ele começou a usar coturnos militares, calças jeans rasgadas e camisetas com frases provocativas. A ideia era simples, um visual funcional resistente e que transmitisse uma mensagem de rebeldia. Os coturnos, inicialmente usados apenas por operários e soldados, passaram a ser um dos elementos mais marcantes da estética punk. Rapidamente, outros frequentadores do CBGB adotaram o estilo que foi incorporado por bandas como os Ramones e os Sex Pistols. O visual agressivo e desafiador virou uma assinatura do punk e se espalhou pelo mundo. Mais do que moda, a vestimenta punk representava uma atitude de não conformidade. O CBGB se tornou tão icônico que Hollywood não poderia ignorá-lo. O filme CBGB, O Berço do Punk, lançado em 2013, conta a história do clube e de Hilly Crystal. Mas existem outras conexões do punk com o cinema. Sid and Nancy, de 1986, explora o lado sombrio do punk, retratando Sid Vicious e Nancy Spungen. The Filth and the Fury, de 2000, mostra a ascensão e queda dos Sex Pistols. O punk, assim como o CBGB, nunca foi só música. Foi uma revolução cultural que impactou moda, política, cinema e comportamento. Mas será que o punk realmente sobreviveu? Ou foi transformado pelo sistema que tentava destruir? O fechamento do CBGB marcou o fim de uma era, mas não significou o fim do impacto do punk. Mesmo sem sua casa original, o espírito do CBGB continuou vivo em diversos espaços underground pelo mundo. Pequenos bares e clubes absorveram a essência do CBGB, levando adiante a atitude punk. O que antes era um movimento localizado em Nova York, se espalhou como uma chama difícil de apagar. A contracultura punk ainda existe em diversas formas. Bandas continuam surgindo com a mesma energia crua e contestadora. E a influência do CBGB pode ser vista na música alternativa, na moda e no ativismo político. Mas será que essa essência ainda carrega o mesmo peso revolucionário?
Ou será que a rebeldia foi domesticada pela sociedade de consumo? O CBGB fechou suas portas em 2006 após uma batalha judicial sobre o aluguel do local. Mas a influência do clube continua viva na música, no cinema e na moda punk. Bandas que surgiram ali influenciaram toda uma geração, de Green Day a Nirvana. E mais. O CBGB virou um símbolo de resistência da cultura underground. Muitos dizem que, mesmo fechado, o espírito do CBGB ainda paira sobre a cena musical. Será que em algum outro porão perdido no mundo, outro movimento como o punk está nascendo agora? O CBGB foi mais do que um clube. Ele foi um grito de liberdade musical e artística. Mas sua história está completa ou ainda há peças faltando nesse quebra-cabeça? Se existisse hoje, será que teria o mesmo impacto? O que você acha? Quais bandas do CBGB mais marcaram você? Comente abaixo. Eu sou Lucas Montenegro, músico e pesquisador da cultura underground. Nos vemos no próximo mistério.